Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 10ª aula de filosofia baseada no módulo 10. Como eu havia dito no módulo 9, provavelmente esse assunto do módulo 10, que é uma análise superficial do livro do Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, iria nos fazer dividir esse conteúdo em duas partes, para que não ficasse pesado, como o assunto é árido, né? Um assunto que exige uma reflexão assim simultânea a um entendimento muito profundo dos termos usados, dos conceitos usados. Então a gente vai dividir o conteúdo do módulo 10 em parte 1 e parte 2, tá? Então vocês vão ter aula de filosofia, a 10ª aula de filosofia parte 1 e a 10ª aula de filosofia parte 2. Ok? Vamos então para a parte 1. A gente tinha falado de Immanuel Kant na nossa nona aula, né, referente ao módulo 9, que era só uma apresentação dele, uma contextualização histórica de Immanuel Kant, de que ele teria vivido na Alemanha, no, no, no governo do Frederico II. Então, lá ele teria uma liberdade filosófica muito grande, ele poderia apresentar conceitos e pensar ideias que seriam de livre expressão, tá? Não seriam condenadas pela igreja do resto da Europa. Muito bem, gente. Assim, en passant, ou seja, bem superficialmente, na primeira parte da nossa análise da crítica da razão pura, a gente vai fazer uma pequena recordação, né? uma revisão básica. A gente vai recordar dos empiristas, né? Aquela linha filosófica que tem como principal expoente o David Hume e o John Locke, como um segundo expoente muito importante. E a gente vai fazer uma revisão também, uma revisão mental, sobre o racionalismo, né? Sobre tudo, aquela linha da filosofia que afirmava que tudo derivava do pensamento, né? Tudo derivava do raciocínio do indivíduo. Qualquer tipo de conceituação teria que ser raciocinada, que a gente vai lembrar de René Descartes. Gente, o Immanuel Kant, ele é um filósofo que, pela própria liberdade que ele tinha de expressão e pela própria erudição que ele conseguiu obter na Alemanha, ele apresentou uma teoria que, a grosso modo, ela promoveria a união dessas duas teorias. A teoria empirista, tá? Isso resumindo, gente, sem mencionar coisas muito detalhadas, que nós vamos fazer isso na segunda parte da 10ª aula, tá? Aí a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo na crítica à razão pura. Na verdade, crítica, ele não está criticando, falando mal da razão pura, não é isso. Ele está fazendo uma análise da razão pura, da linha racionalista da filosofia, e tentando questionar nesse livro, que em algumas traduções tem 500 páginas, como é que a metafísica, aquela parte da ciência que extrapola o físico, ou seja, vamos trocar em miúdos, né? Deus, alma e mundo, como é que as pessoas, os indivíduos, gerariam conhecimento, produziriam conhecimento somente pela razão, certo? E a metafísica, como ela seria interpretada? Como uma ciência ou como um dogma?
A aceitação de conceitos da metafísica para que se produza conhecimento é questionável. Porque todo conhecimento ele deriva de uma percepção, né? E a percepção obrigatoriamente tem que vir da sensibilidade, dos sentidos, do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição. Portanto, o conhecimento, para ser gerado, para ser consolidado na mente humana, ele não pode só partir da experiência, porque a experiência não daria a certeza do concreto para o indivíduo, né, a experiência sensível, e também não poderia ser gerado, o conhecimento também não poderia ser gerado somente da razão, somente da racionalidade, sem que fossem aceitos alguns dogmas metafísicos. Aí entra em questão nesse livro, a metafísica é uma ciência ou não é? Veja, gente, como sempre, né? Como todas as aulas de filosofia e algumas de sociologia, o assunto parece um tanto quanto abstrato. Mas, através de exemplo, a gente consegue trazer para a realidade a construção, né, o construto, o processo de construir conhecimento do indivíduo. Veja, a gente, vamos supor que nós tivemos uma experiência qualquer, né, que nós nos deparamos com uma árvore cujas folhas são verdes. O que prova para a gente que todas as árvores têm folhas verdes? O que dá certeza para a gente do verde das folhas? Seria o nosso raciocínio. Seria a nossa razão se baseando numa experiência e também empiricamente testando outras experiências, né? Adquirindo outras experiências e processando, né? Uma árvore só daria para nós um conceito abstrato. Porém, juntando várias experiências e a nossa intuição, o nosso racional, uma parte do nosso racional é a intuição. Nós chegaríamos a uma conclusão lógica. Nós chegaríamos a um conhecimento concreto, que seria possível de armazenar e de divulgar, sem que nós fizéssemos papel de trouxa, né? Tipo uma fake news, que hoje em dia a gente chama muito de fake news. A gente não o produtor da fake news, porque o produtor da fake news é malicioso. Mas aquele cara que não se aprofunda no assunto, ouve alguma coisa na mídia e sai repetindo, que nem um papagaio. Sem ter experimentado, sem ter raciocinado sequer a respeito. Gente, o ato de raciocinar a respeito nos dá certezas, nos dá a possibilidade de comprovação, mas a gente tem que ter as experiências. Resumindo todo esse blá blá blá, a experiência sem o raciocínio não gera conhecimento e o raciocínio sem a experiência também não. Então, a teoria kantiana, que é como se diz, um divisor de águas também para a filosofia nesse campo do conhecimento, da epistemologia, né? Ou seja, a teoria do conhecimento, como se forma o conhecimento, é muito grande. A filosofia kantiana, as ideias de Immanuel Kant a respeito das motivações e das vontades também formam um divisor de águas na filosofia, nesse campo da construção do conhecimento. O conhecimento, a razão sem a experiência não produziria conhecimento, e a experiência sem a razão também não. Gente, nós temos que pensar da seguinte maneira.
o indivíduo, ele, para produzir conhecimentos racionalmente, ele tem que contar só com a intuição. E a intuição dele não teria conhecimento suficiente, não teria alcance sensível o suficiente para ele obter todos os conceitos necessários para construir o conhecimento, certo? A experiência, a experimentação, em outras palavras, o teste, o empirismo, traria para esse raciocínio uma sustentação teórica e prática, né? Mais prática do que teórica, certo? Ainda nessa primeira parte da 10ª aula, eu vou falar para vocês que o Kant escreveu uma obra que a gente está discutindo, que é a Crítica da Razão Pura, e escreveu também, na sequência, eu acredito, a Crítica da Razão Prática. Gente, essa Crítica da Razão Prática versa basicamente sobre preceitos morais, né? Um conceito de certo e errado. Trazendo para os termos atuais, aquilo que a gente fala hoje em dia é não fazer para os outros aquilo que nós não queremos para nós. Porém, pensando na comunidade, socialmente. Ou seja, uma atitude e uma decisão só seria tomada por nós caso nós julgássemos com a nossa razão que essa atitude ou essa decisão seria benéfica para toda a comunidade. E como julgar isso? Através de um juízo a priori, através de uma norma que só seria transmitida ao indivíduo pela metafísica, né? Autoridades morais, como Deus, o mundo e a alma. A alma, Deus e o mundo diriam para o indivíduo que aquilo que ele está fazendo ou planejando fazer é certo ou errado. Portanto, aquilo pode ou não ser feito, porque depois de feito ou ventilado, seria absorvido pela sociedade. Portanto, os homens não deveriam fazer, nem pensar, nem dizer coisas que não julgassem corretas, que não julgassem moralmente e eticamente coerentes. Eu sei que parece um pouco complicado, né? É bem abstrato, por sinal. Kant é abstrato. Porém, para quem pretende seguir a linha da filosofia, para quem pretende estudar filosofia, saiba que Kant é praticamente o alicerce da filosofia moderna. É praticamente a pedra angular para a construção da filosofia moderna, certo? Principalmente no que diz respeito a valores éticos e preceitos morais. Porque para os empiristas, a metafísica não conta. Os dogmas, além do mundo físico, não contam. E para os racionalistas, a metafísica está presente, porém ela não conta para a construção de conhecimento, gente. Então, esses conceitos morais, invisíveis, que a gente chama hoje em dia de juízo, que a gente chama de caráter, né? Aquela coisa que está dentro da gente, fazendo parte da metafísica, né? Deus, mundo e a alma, simplesmente não estariam presentes na filosofia. Ou seja, tudo que fosse pensado, construído, dito ou escrito não teria nenhum embasamento moral, não teria nenhum embasamento ético, o que também é errado na visão da filosofia, certo?
que no fundo é o amor ao conhecimento. Gente, eu espero do fundo do coração. Eu vou tentar mastigar muito a segunda parte da 10ª aula, eu vou tentar trazer exemplos muito práticos para que o assunto Immanuel Kant não seja traumatizante para vocês. Para muitos alunos da graduação de filosofia, Immanuel Kant é traumatizante. A leitura de Immanuel Kant causa trauma. Porque além de ser uma literatura profunda, é uma literatura difícil. É uma literatura que exige muita concentração e capacidade cognoscível, né? De você ligar uma coisa à outra. Então, teus conceitos têm que estar muito bem solidificados. Para nós que estamos no ensino médio, eu, apesar de gostar muito de Immanuel Kant, acreditar que seja realmente a pedra angular, eu acredito que nós precisamos ser muito cuidadosos para passar Immanuel Kant para vocês. E essa é a principal motivação de eu estar dividindo essa 10ª aula sobre Immanuel Kant e a crítica da razão pura em 2 partes, tá? Eu vou trabalhar bastante a segunda parte. Eu vou pensar sobre como fazer a transposição didática de uma forma palatável, gostosa, sobre um conceito que é a motivação. A motivação que nós vamos ver mais para frente em Spinoza, porém Immanuel Kant já deixa bem claro quais são os tipos de motivação, certo? A motivação racional, a motivação subjetiva, né? A motivação finalística e a motivação empírica. Gente, sem a gente tornar essa coisa muito complicada agora, vamos encerrar essa primeira parte e continuar na expectativa. Quem gostar bastante de Immanuel Kant, vamos que vamos. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.